Olá, meus amigos, boa noite. Que saudade de todos vocês. Na última terça-feira, 15 dias atrás, nós não lamentamos muito, mas nós não tivemos a live do Brasil, Um Coração para o Mundo, mas hoje estamos aqui, nós três, para esse capítulo 28. Vamos falar da Federação Espírita Brasileira, quer dizer, o Elahá e a Cris já estão preparados, já tem até vídeo. Nós vamos falar sobre esse capítulo 28, mas sem antes, né? E já lembrando dos nossos parceiros de transmissão, a Web Rádio Fraternidade, a Rede Amiga Espírita, a TV Goiás Espírita e, óbvio, a FEEGO, a Federação Espírita do Estado de Goiás, que nos proporciona essa liberdade de estarmos aqui há mais de um ano, né? Porque tudo começou em setembro do ano passado e estamos aqui já há mais de um ano com essa live. E não é para jogar água fria em ninguém, não, mas dia 24 de janeiro nós encerraremos o estudo dessa obra, mas tem novidade vindo por aí. Eu não vou falar nada, não vou dar spoiler para ninguém, mas tem novidade vindo por aí que depois a gente vai anunciar. Mas hoje vamos a esse capítulo 28, já trazendo os nossos amigos que já estão aqui nos bastidores. Não é isso, Jorge Elahá e Cris Drux? Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Cris. Oi, meu amigão, Denise, a todos que nos acompanham, uma alegria estar aqui com vocês novamente. Olá, Denise, boa noite para você, boa noite, Cris, boa noite todos que estão ligados na nossa live, boa noite, Camilinha, boa noite, Marlene Rosa, de Uberlândia, mulher que não dorme, Graziele Politano, que está lá de Massachusetts assistindo nossa live, boa noite para Fátima Rabelo, que também está conosco, boa noite para Leda Souza, boa noite para todos que estão ligados conosco. Lili Fará. Lili Fará está com a gente, olha que coisa boa. E a Edna diz assim, ó, até que enfim terminamos a maratona dos episódios e vamos ver ao vivo. Então a Edna hoje está ao vivo com a gente, depois de ter maratonado toda a nossa live. Então hoje ela está ao vivo aqui com a gente, viu? Que coisa boa. E é tão bom, né, gente, a gente já entrar e já ver todos os nossos amigos aqui, dando boa noite, seguindo todo esse nosso estudo, né? Isso é maravilhoso, porque realmente é uma live que mexe muito com a nossa emoção e tenho certeza que vai marcar, vai deixar saudade. Com toda certeza já vai dando aquela saudadezinha na gente, né? Mas, como eu disse, vai vir coisa nova por aí, então nós, né, estaremos aqui, aguardem. Mas... Teremos reencarnações dessa alegria. Não é? A reencarnação existe. Sim. Bem isso, bem encarnação por aí. E antes de iniciarmos, então, vamos à nossa prece inicial, para que a gente possa continuar nessa sintonia de amor, de amizade, de união, que é o que aconteceu conosco durante todo esse período em que estivermos aqui, unidos para estudar sobre essa obra, sobre esse coração que é a nossa nação. E agradecemos ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade que nos acompanha, ao anjo Ismael, a toda essa espiritualidade que está conosco a cada live, nos protegendo, nos amparando, para que possamos ter maiores esclarecimentos sobre esse celeiro que é o nosso Brasil. Obrigada a toda essa espiritualidade e assim damos por iniciado mais o estudo dessa magnífica obra. Que assim seja. E temos também um vídeo. Então, antes de iniciarmos, vamos ao vídeo que alguém fez e que vai dar aquele nozinho de novo na nossa... aqui. Vamos segurar as lágrimas, gente, porque aí vem mais um vídeo. Vamos lá.
Jesus transplantou da Palestina para o Brasil a árvore magnânima do seu evangelho. Nessa abençoada tarefa de espiritualização, caminhamos na vanguarda sob a inspiração generosa de Ismael, preposto de Jesus e protetor do Brasil. Em nossa marcha através dos tempos, temos o dever de considerar o valor espiritual da nossa pátria e, com nossas ações e movimentos, chancelarmos a vocação deste grandioso destino. Desde o Grupo Confúcio, fundado em 1873, passando pela Sociedade de Estudos Espíritas, Deus, Cristo e Caridade, que data de 1876, até o Grupo Espírita Fraternidade de 1880, para a posterior fundação da FEB, as iniciativas dos pioneiros sempre concorreram para a orientação espiritual de tornar o Espiritismo no Brasil estreitamente ligado ao Evangelho. Em 2 de janeiro de 1884, companheiros espíritas liderados pelo jornalista Augusto Elias da Silva fundavam a Federação Espírita Brasileira. Dentro das mais sadias expressões da doutrina, os confrades ouviram a recomendação póstuma de Allan Kardec por meio da mediunidade de Frederico Júnior. A exortação do codificador por psicografia mobilizou os corações combativos que não mediram esforços para dar ao movimento espírita a clareza do estudo somada à caridade e à unificação. Estava lançada a vocação primeira desta doutrina libertadora, a necessidade da obra evangélica, fazendo ressurgir na terra do Cruzeiro a doutrina de amor do Mestre Nazareno. Jesus, governador do nosso planeta, viu germinada a semente que, em estufa de amor e lealdade, se vitalizou por mãos de nobres jardineiros. Bezerra de Menezes, à frente de ação renovadora, exortava a todos pela unificação da família espírita. A palavra de Max, pseudônimo que adotou, nas colunas do renomado jornal O País, apresentava as mais belas palavras de forma consoladora. Na mesma época, em 1885, confrades do Grupo Ismael com Saião e Bittencourt Sampaio vivificavam a célula de evangelização, tendo êxito em reunir verdadeiros discípulos da grande oficina do Evangelho. A semeadura foi consagrada. A Sociedade Benemérita, onde se ergueu a flâmula luminosa, Deus, Cristo e Caridade, se configurou em programa ideal, e sua composição, tendo o modelo de organização federativa, traduziu fidelidade ao diapasão do cristianismo primitivo, onde o pão dividido é a causa generosa da verdade e da luz para o triunfo do Evangelho. O que dizer desse vídeo, não é, Elahá? É um excelente apanhado histórico que a gente tem aí pelas mãos da Cris, que faz uma reflexão muito interessante, porque as instituições que antecedem a FEB e a própria FEB, elas acontecem durante o Segundo Reinado. Então, embora a gente esteja discutindo sobre isso após a proclamação da República, a FEB ela aparece antes da proclamação. Então, é um processo que, quando a República nasce, essa semente ela já estava consolidada. Ela é plantada exatamente no final do Segundo Reinado. Então, você tem ali, no Segundo Reinado, um período, assim, de uma presença muito forte do catolicismo. O primeiro censo realizado no Brasil, ele é feito em 1872, portanto, dentro do Segundo Reinado. Não é o IBGE que faz. O IBGE foi criado em 1936, ano que minha sogra nasceu, portanto,
tanto ele como ela têm 86 anos, e então, em 1782, ela ainda não tinha nascido, então ela não foi o IBGE que fez, mas foi Dom Pedro II que determinou a feitura desse censo. E na realização desse censo, o que é que se percebe na leitura dele? Se percebe que 99,7% da população brasileira se declara católica. Então, o que existia? Porque, assim, nesse 0,3%, você tem que botar os muçulmanos, os judeus, os não cristãos, os ateus, os protestantes, os espíritas, tem que caber tudo nesse 0,3%. Então, eu posso até dizer que não tinha era nada, né? Porque é muito incipiente, é uma quantidade ínfima de pessoas. Então, num ambiente absolutamente impróprio, a gente poderia dizer, não tem chance de vingar. Se alguém me mostrasse o mapa do Brasil em termos estatísticos, e dissesse, olha, 97% da população desse país declara-se alinhada com esse pensamento religioso. Mas aqui vai surgir um negócio. Não vamos a tanto. Não é possível que isso venha a se concretizar em função do enraizamento das verdades que já existiam do ponto de vista religioso no Brasil. E aí a gente vai ver que as instituições como o Grupo Confúcio, como o Grupo Deus, Cristo e Caridade, o grupo de estudos espíritas que acontecem, todos eles, antes da fundação da FEB e depois da própria FEB, em 1884, todos são ocorrências ainda dentro do Império. Então, vai acontecer a última década do Império e aí vai se consolidando esse processo de edificação. Quando chega em 1889, aí a proclamação da República acontece, mas os pilares essenciais para que as instituições estivessem colocadas já estavam lançados. Elahá e Denise, é muito interessante isso que você está colocando para a gente, porque quando eu me preparava, né, para a gente dialogar sobre esse capítulo hoje, eu fiquei pensando assim, eu me vi invadida por uma ideia, né? A gente sabe que esse primeiro momento do espiritismo no Brasil, de todos esses precursores da doutrina espírita, né, que abriram caminho, né, para a terceira revelação em solo brasileiro, eles foram heróis no sentido de desbravar caminhos. E se assemelham muito, no meu entendimento, amigos, aos cristãos primeiros, que também tiveram que superar diversas injunções de perseguição, de acrisolamento da própria fé, né, vigente, para que a ideia cristã pudesse se propagar, né, na Palestina e em todo aquele núcleo, né, da segunda revelação. Então, nós temos figuras de altíssima competência, né, convivendo nesse momento no Rio, que era a capital, né, capital do país, capital intelectual, capital cultural, enfim, tudo meio que acontecia e emanava do Rio de Janeiro. E a cidade do Rio de Janeiro reunia figuras simplesmente como Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes, Luiz Saião, o próprio Dias da Cruz, né, que nesse momento, quando a FEB ela é fundada, né, Dias da Cruz tem uma importância assim, muito latente para a consolidação da ideia da federação. E a gente precisa imaginar que, nesse momento, Kardec, segunda metade do século XIX, Kardec estava codificando a doutrina espírita. O Livro dos Espíritos ele é lançado em Paris, na Europa, em 1857. E nós estamos falando de
tempos em torno de 1880. Quer dizer, uma situação muito próxima do lançamento do Livro dos Espíritos na Europa. E quem é que faz essa ponte? Primeiro, os intelectuais brasileiros, né, os fazendeiros, as pessoas da nobreza do Segundo Reinado, que tinham condição de transitar entre Paris e Rio de Janeiro, que trazem essas ideias, que trazem as revistas, que trazem os jornais, que trazem as obras escritas em francês para um grupo muito diminuto dessa sociedade do Rio de Janeiro, do Segundo Reinado. E são essas pessoas que vão travar o primeiro contato com a obra de Kardec e que vão fazer hercúleos esforços no sentido de traduzir as obras e de dar divulgação à ideia espírita. E nesse processo... Sim? Antes de você passar para essa parte da tradução, eu queria pegar uma parte daquilo que você estava comentando antes, dessa comparação dos nossos pioneiros com o cristianismo. Então, assim, disse Jesus: graças te dou, meu Pai, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e revelado aos pequeninos. Bezerra de Menezes veio de onde? Bezerra de Menezes veio, não posso nem dizer que ele veio do interior do Ceará, porque seria muito dizer isso. Ele veio de uma fazenda, não era nem município, era uma fazenda do Riacho do Sangue. Hoje é município, mas na época não era nada, era uma fazenda simplesmente. Como que você considera que uma pessoa nascida num sertão, sem não tem a menor perspectiva? Denise, não tem como você imaginar que em 1831 uma pessoa vai sair daquele lugar que, assim, eu não estou falando mal do Ceará, mas naquela época é como se fosse um buraco, não é? Não tem nada, não tem cidade. Assim, não, eu vou ser médico. Vou para o Rio de Janeiro, vou ser médico. É impensável que isso aconteça. Então você vai pegar um cara que está... Por que não pegou o pessoal do Rio, pelo amor de Deus? Não, o cara está lá longe e você traz ele para cá. Bittencourt Sampaio, que você colocou, ele é sergipano. Ele é da cidade de Laranjeiras. O que era Laranjeiras em 1800 e tarará? O que era? Então, você pega esse sujeito que é uma estrela, ele é um personagem incrível na obra Voltaire, de Irmão Jacó, uma estrela que chega até a não ter forma humana, depois é que ele reduz para ele ser percebido. Tem com Sampaio. Está lá em Sergipe. Aí pega esse cara lá de Sergipe e traz para cá. Aí você pega o fundador da FEB, Augusto Elias. Ele era português, nem brasileiro ele era. Então, o que aconteceu? Como é que é isso? Como é que funciona esse negócio? Ele pega personagens de lugares diferentes, de ambientes que não eram previstos, né? Porque eram cidades pequenas, lugarejos, e aí você pega esses caras, traz para a cidade do Rio de Janeiro, e eles é que vão promover o processo de estruturação dessa doutrina. E aí eu posso dizer: graças te dou, Senhor, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e revelado aos pequeninos. Porque esses homens, em função das histórias que tinham, eles tinham muito mais sensibilidade para entender o evangelho do que se aquilo fosse entregue para um grupo de doutos, de pessoas que tivessem sido nascidas na capital, onde tudo acontecia, a capital cultural e intelectual do país, mas não tivessem experimentado fome, desassistência, penúria, dificuldades e tantas dores. Então, quando as circunstâncias oferecem para que você consiga se apresentar, é uma coisa muito interessante. Você pega um cara lá do fim do mundo e trazer essa pessoa para ir compor
dentro de uma perspectiva nova, né? É muito interessante. Acrescido a esse cenário, a gente tem também a construção dessa ponte, né, dos homeopatas, porque vai ser esse grupo vinculado à saúde que se correspondia com Hahnemann, né, que vai começar a dar atenção às ideias espiritualistas inicialmente, né? Da existência de uma dinâmica além da matéria. Porque eles eram homeopatas, eles estudavam isso. Eles tinham mais condição de agasalhar esse tipo de ideia, né? Da ideia da matéria não ser o elemento vital da regência das nossas vidas. Então, os homeopatas eles vão impulsionar muito isso, esse início. E existe também um outro fator, né? Que eles não são, embora Bezerra seja um homem médico, seja uma pessoa de estudo, eles não são indivíduos que estão dentro de um ambiente, dentro de uma espécie de campânula, que não enxerga o sofrimento humano, porque nós poderíamos ter no Brasil uma implantação de um movimento espírita que fosse um movimento filosófico. Isso é muito, muito fácil de acontecer. Inclusive, esse foi um dos embates que nós tivemos no surgimento do movimento espírita brasileiro, porque nós tínhamos alguns companheiros que diziam, mas eu acho que esse negócio de muita proximidade com religião não vai ser bom. Eu acho que o espiritismo tem que olhar da janela. E assim, eu não estou criticando ninguém, mas a gente conhece muitas doutrinas reencarnacionistas que existem hoje na nossa sociedade e que são mais filosóficas do que propriamente religiosas. São doutrinas que você se debruça na janela e diz, por que o homem sofre? O homem sofre por causa disso, mas não diz assim, e eu? Esse e eu não aparece na discussão. Mas você vai encontrar, eu encho 2 mãos minhas com doutrinas que têm livros incríveis, material excelente, doutrinas impressionantes, mas que elas não necessariamente convertem aqueles que são seus fiéis. São grandes conhecedores da vida espiritual. Discutem até melhor do que os espíritas. Não, mas nesse caso, a razão pela qual isso acontece é porque o espírito... Aí o cara tem uma sabedoria, um conhecimento. Não, mas isso aí não se encaixa com o pensamento de Sócrates. Porque Sócrates... É impressionante o conhecimento que algumas doutrinas oferecem àqueles que as professam, mas ela não avança além dos aspectos filosóficos, ou seja, ela lê a vida da janela, ela lê a sociedade, ela lê o espírito humano, mas ela não se olha no espelho e diz, e eu? Esse aspecto que você está colocando, Elahá, Humberto de Campos, ele coloca muita luz sobre esse aspecto nesse capítulo, né? E aí, Denise, quer dizer, qual é o lema da FEB? Diz aí, aquelas 3 palavrinhas no frontão do prédio. O que está escrito lá? Deus, Cristo e caridade, né? Deus, Cristo e caridade. E essa foi a orientação dada, sob a inspiração de Ismael, a esse grupo precursor. E a gente quis sublinhar isso no vídeo, né? Porque se houvesse, assim, digamos, uma linha editorial a ser seguida por esses primeiros passos do espiritismo no Brasil, eu diria que essa linha editorial seria a vocação do evangelho, a vocação da caridade. Exatamente por isso que Elahá fala, né? Porque a doutrina espírita ela já chega sendo assentada num viés da caridade, num viés do olhar para o próximo, executar algo de positivo em relação ao próximo, facilitando, né, o aprendizado e a vivência, não apenas em nível intelectual, mas em nível emotivo, em nível afetivo. Então, esses precursores, né, que consolidaram a Federação Espírita Brasileira deram esse norte
as primeiras ações espiritistas no Brasil. Eles fizeram migrar o que era intelectual para o coração. Pois é. E aí eu traria aqui um ponto para a gente discutir, sabe? A gente tem que dar os méritos a esse grupo pelo seguinte: os demais países também tiveram seus precursores, também se apropriaram desses conhecimentos. Nós também tivemos muitos estudiosos espíritas na França, na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, onde tudo começou, na Alemanha, na Rússia. Nós tivemos grupos de estudos em diversos lugares do mundo. Mas aqui foi diferente. Aí eu poderia dizer assim, eu não sei explicar, mas aqui foi diferente. Aqui foi diferente porque eu não sei porquê, eu não sei dizer, eu não consigo explicar. Mas eles chegaram aqui e disseram, não pode ser só estudo. Tem que ter caridade. E se você pega a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas de Kardec, dá uma lida no estatuto. Você vai ver no estatuto que ali era uma Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O que se fazia? Estudos de casos, manifestação mediúnica, análise do caso, a nota. É bem típico aquilo que está colocado no livro O Céu e o Inferno. Pega aqueles casos do Céu e o Inferno. Aqueles casos são lá da Sociedade Parisiense. Aquilo acontecia lá e ele colocou no livro. Agora, quando chegou no Brasil, eu disse, não, conversa com o cara está sofrendo. Oferece para ele uma oportunidade de recomeço. Fala que ele precisa mudar. Isso é muito diferente de tudo. Então, é como fosse, sei lá, é uma virada de chave. Eu não conseguiria dizer assim, em função do que isso aconteceu, mas Elahá, nesse capítulo a gente vê uma conversa de Jesus com Ismael, onde Jesus fala justamente dessa caridade que tem que ser implantada aqui. Exatamente. O que foi que houve, então? O que foi que houve? Cristrux! Olha aqui, vamos pensar juntos aqui. Vamos fazer um exercício de espírito superior, de planejamento estratégico. Vamos pensar? Nós estamos aqui reunidos para firmarmos o escopo de um novo momento. Ok. O primeiro momento aconteceu na Palestina. Nesse primeiro momento, nós tínhamos um norte a ser alcançado, que era a ideia de um Deus único. E nós escolhemos um povo para depositar essa semeadura da ideia de um Deus único, né? O povo hebreu. Okay. E dentro desse cenário do povo hebreu, dentro da Palestina, surge um segundo grande momento. Um momento onde o próprio Cristo vem, né? Acabamos de vivenciar o Natal. O próprio Cristo vem à Terra para, em um grande processo de imolação, nos apresentar a Boa Nova, o momento do amor, o momento do Evangelho. Sedimentada a ideia de um Deus único, esse segundo grande momento nos apresenta a ideia do amor, a ideia de um Pai amoroso, na figura de Jesus, sendo tradutor de toda essa mudança de visão de mundo. Deixa eu colocar uma contribuição em cima disso. Olha só. A revelação de Moisés, ela é uma revelação universal. O que é uma revelação universal? É uma revelação que vem para o mundo inteiro. Mas o que foi que os hebreus fizeram com a revelação? É meu, não vou dar para ninguém. Se vocês perceberem, Moisés recebe a revelação 1.300 anos antes de Jesus e, isso é nosso. Não era esse. O papel da revelação universal é alcançar, num processo proselitista, outras nações.
Não acontece. Os judeus se agarram na revelação e, se você perceber, quando Jesus chega, só tinha ainda um monoteísta no mundo, o resto está tudo politeísta. Então, se aquela informação monoteísta ela era importante para que a mensagem de Jesus viesse, não dava para Jesus nascer no outro canto. Ele tinha que nascer lá. Se os judeus tivessem feito um trabalho de divulgação do Deus único, Jesus poderia fazer assim, ó, bem, agora eu vou escolher onde eu vou nascer, porque o monoteísmo já está, deixa eu ver onde eu vou nascer, não dá para escolher, os caras botaram lá. Aí a doutrina ficou lá em Israel. Aí tinha que divulgar, nós tínhamos que divulgar a mensagem de Jesus. Só que não podia ser um cara que só conhecesse a mensagem de Jesus. Tinha que ser um cara que conhecesse as duas. Porque tinha que tirar o atraso. Eu tinha que entregar a primeira junto com a segunda. Porque o mundo só conheceu uma. Aí, o que a gente vai fazer? Manda esse cara, que ele é doutor da lei, que ele conhece a primeira e ele conhece a segunda. Aí ele pode divulgar. Tanto que, se você perceber, a cultura que a gente tem no Ocidente, ela é chamada de judaico-cristã. Por quê? Porque ele junta o arcabouço teórico do Deus único e conecta com o cristianismo e apresenta como se fosse uma peça única. Tanto que a pessoa pega a Bíblia e acha que as duas partes, elas são uma coisa só. E não é. Uma é dos judeus, outra é cristã. Né? Se você perguntar para os mundos de Paulo, né? Aí se você perguntasse, por exemplo, para um protestante assim, como foi que o mundo foi criado? Como é que o cristianismo diz que o mundo foi criado? Aí ele vai dizer, ora, Adão e Eva? Aí diz, não, isso é judeu, eu não quero saber, isso é coisa de judeu, eu quero que você me fale como é que o cristianismo diz, não tem. Então, as doutrinas elas estão atreladas como se fosse uma peça indissolúvel. Quando a mensagem segunda, que é essa que você está lembrando, ela vai sendo divulgada pelo mundo, aí a terceira não precisa vir em Israel. Não precisa vir. Porque está espalhado. Aí vai para onde? Continuando no nosso exercício de espírito superior, planejamento estratégico. Vai para onde? Vai para a capital mundial intelectual da época. França, Paris, século XIX. Lá era o fulcro das ideias, naquele momento do século XIX. Os franceses se dedicavam aos estudos. Né? Graças ao Paulo de Tarso, se não fosse ele, tinha que ser de novo em Israel. Exatamente. Então já tinha rompido fronteiras. O nosso divulgador, o nosso arauto do evangelho já havia pulverizado a ideia da Boa Nova por outros rincões do continente, inclusive europeu. Paulo vai falar de cristianismo na Grécia. Paulo vai falar de cristianismo em Roma. E aí é muito importante, porque os romanos têm a ver também, meus amigos, por isso que eu estou fazendo essa varredura histórica, tem a ver também com a implantação da doutrina espírita no Brasil. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês a capa de uma obra que eu recomendo a leitura. Mas só para concluir o meu raciocínio. Então, a eclódio na Europa, né? A invasão dos espíritos, né? A invasão organizada dos espíritos, a partir de um primeiro momento de efeitos físicos, de retumbância dessa dinâmica espiritual. Os espíritos gritavam, nós existimos e nós queremos nos comunicar com o mundo material. Né? Kardec surge como grande realizador, né? Da construção dessa ponte. E aí, a Europa ela acaba invadida pelas ideias materialistas, invadida pelas... Sim, fala. É assim. Se, de repente, os espíritos superiores, para querer encurtar o serviço, é assim, não, faz o seguinte, é que vai ter que pegar daqui e passar para lá, põe logo lá. Começa logo o espiritismo lá no Brasil. Nunca teria dado certo. Porque não tem musculatura intelectual, não tinha nem visibilidade mundial, não tinha nem informação.
as pessoas não teriam a mínima condição de dizer, não tinha condição de ser aqui. E Não outra, podia. não tinha linguagem, porque o francês era, naquele momento, a língua mundial. O francês era a língua mundial. O francês exportava ideologias, o francês exportava conhecimento para outros países do mundo. Os nossos nobres, os nossos estudantes das famílias ricas da época iam para Paris estudar, ou iam para Paris ou iam para Coimbra. Mas também não tinha nem mediunidade. Exato. Não tinha mediunidade, como é que ia ser? A mediunidade não ordenada, né? Porque havia no Brasil a influência da cultura africana que praticava a mediunidade, mas não era ordenado, não era codificado. A prática. Era prática. Mas não era explicativa, exatamente. Sim. Pois é, mas tem uma coisa também. E aí acontece justamente isso. E aí tem uma coisa nessa construção da sociedade parisiense, da sociedade europeia, para a edificação desses saberes, é que, além de ser o local que tinha esses conhecimentos, como você bem colocou, a época ainda tinha a influência de Napoleão Bonaparte, onde você tinha a língua mundial. Hoje a língua mundial é o inglês, né? Todo mundo fala inglês. Sim. Mas isso é uma realidade recente do pós-guerra. Antes da Segunda Guerra Mundial, eu, coitadinho, vocês são muito novos, vocês não sabem disso, mas eu, coitadinho, quando eu estudei, a gente fazia 4 anos de ginásio. Primeiro e segundo ano do ginásio, a gente estudava francês. E o terceiro e quarto ano do ginásio estava em inglês. Então, a gente estudava na escola, qu'est-ce que c'est, serviette, le crayon, qu'est-ce que c'est, le stylo. E eu tinha que estudar esses negócios. Mas hoje, quem é que está estudando francês na escola, pelo amor de Deus? Mas o que era isso? Era a influência dominante. Nós tivemos, durante o século XIX, uma predominância muito forte da cultura francesa no mundo. Lembro meu pai, quando eu era garoto, meu pai dizia assim, e o l'argent? E o l'argent? Meu pai falava l'argent, e o l'argent? Que é o dinheiro, e o l'argent? Não pegando o money, né? Hoje, meu pai usava muitas expressões, meu pai não era um homem letrado, mas é porque as pessoas ouviam muitas expressões francesas no dia a dia, e usavam muito o francês, muitas peças de roupa que as mulheres usam, corpete, sutiã, não sei o quê, tudo são nomes franceses, porque era a moda, era o falar, o francês estava muito presente, como hoje o inglês é presente na nossa língua, o francês era. Se eu produzisse o Livro dos Espíritos em português, ia ser uma desgraça, porque quem é que ia ler esse trem? Não ia conseguir. Mas se eu produzo esse texto em francês, ele se espalha no mundo. Então, até isso é importante na hora da edificação. Não só um lugar onde a ciência está posta, mas um lugar onde uma língua internacional está colocada, para facilitar a divulgação. Então, como você estava colocando ainda há pouco, a literatura que chegou aqui era toda francesa. Se chegar hoje em cultura francesa aqui, tem pouca gente que sabe ler. Exatamente. Porque a gente sabe ler inglês, mas francês a gente perdeu a mão. Mas se chegar um texto em inglês, bem ou mal, o pessoal vai chutando, vai sai. Mas naquela época, o texto mais esperado para uma leitura era um texto em francês. Então, também dentro desse planejamento aí dos nossos espíritos superiores, está lá colocada a língua como um elemento muito importante na construção de como é que isso deveria acontecer. Na comunicação, o Rio de Janeiro, na segunda metade do século XIX, era a capital do Império e considerada o Rio da Belle Époque. Né? Nós temos até esse título, né? O Rio de Janeiro da Belle Époque. Né? Porque realmente produzia todo aquele cenário francês, a cultura era francesa, a moda era francesa, as comidas eram francesas, a gastronomia, arquitetura francesa, enfim, tinha todo esse vínculo para esse possível aporte
né, da codificação espírita aqui no Rio de Janeiro. E muito importante, para sublinharmos ainda mais o esforço gigantesco que esses pioneiros fizeram nesses primeiros momentos, né? Segunda metade do século XIX. Os núcleos espíritas no Rio de Janeiro, em Salvador, em Pernambuco, no interior do país, eram núcleos familiares. As reuniões espíritas, elas aconteciam dentro das casas das famílias. E esses precursores conseguiram unir essa malha, né? Essa dinâmica de ações em malha que acontecia nas casas, em um processo de unificação, em um processo de integração, para que esses pequenos núcleos espíritas que aconteciam dentro das casas saíssem das suas casas e as pessoas passassem a se reunir nas casas espíritas, porque aí as instituições começaram a se formar. E as instituições começaram a se formar dentro de um processo integrativo, dentro de um processo unificador. A doutrina espírita, ela era exercida, mas era exercida dentro de um eixo integrado, porque esses homens e essas mulheres, porque certamente a história ela não coloca luz sobre a figura feminina, mas tiveram muitas mulheres nesse início, né, que também consolidaram esse eixo unificador. Então, nós temos figuras históricas como Bezerra de Menezes, o próprio Bittencourt Sampaio, o Elias da Silva, né, jornalista que funda o Reformador, que começa a propagar as ideias espíritas também por toda a sociedade. Então, são figuras incomuns, né? Hercúleas. E aí entra aquele aspecto que você estava comentando ainda agora, que é da literatura. Quando esse movimento chega no Brasil, ele não tem literatura em português. Ele não tem. Não existe. Está tudo em francês. Então é preciso que alguém leia e me explique o que está acontecendo, porque no texto não dá para ler. A quantidade de pessoas analfabetas no Brasil era muito elevada, muito elevada. E, além dos analfabetos, tinha os que não sabiam ler francês. Então, se você somar isso, havia uma quantidade muito grande de pessoas que não tinham acesso a esse conhecimento. Não dava para elas acessarem. Então, nós vamos ter um espiritismo à moda da casa. Porque o povo não disse, não, esse Kardec está falando aqui não tem nada a ver isso aí não, você está falando aí, não tem nada a ver não. Não, porque não tem como fazer. Então eles liam e eles, digamos assim, eu vou usar uma expressão exatamente como eu queria dizer, eles traduziam, porque não é uma tradução de texto, é uma tradução de doutrina, em que eles liam aquilo e diziam, não, isso tem que ser operado desta forma. E aí, o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, começa a ter uma relevância muito grande. Porque esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar sobre a necessidade de sermos bons, de fazer o bem, de praticar a caridade, de se desprender dos bens terrenos. Porque o livro dos Espíritos ele é muito filosófico. Ele traz as informações, mas ele poderia ser, na verdade, mais uma janela de observação do mundo, em que as pessoas se debruçassem nessa janela para olhar o mundo. Não, a humanidade, não, é realmente... Você quer ver uma? Eu dou só uma para vocês. Quando você pergunta o que é que está escrito na questão 625 de O Livro dos Espíritos, as pessoas dizem qual o modelo que Deus deu para servir a humanidade qual é o modelo e guia da humanidade? Mas não é isso que está escrito lá. Lá está escrito modelo e guia do homem. Porque quando fala da humanidade, sei lá, é da humanidade aí. Esse negócio aí. Não é comigo, isso é a humanidade. Olha, a humanidade é horrível, né?
Nossa, mas a humanidade é egoísta. Meu Deus, como a humanidade... Mas eu não me olho e digo assim, eu sou egoísta. Eu sou uma pessoa ambiciosa. Não, é a humanidade. O mundo podia ser tão melhor se as pessoas se amassem mais. Mas as pessoas não tem nada a ver. Então, Jesus é modelo e guia da humanidade. Não é. O texto diz modelo e guia do homem. Então, essa pessoalização, é esse chamamento a um processo de mudança que, meu Deus, promove nas nossas vidas uma verdadeira revolução no entendimento do espiritual. E aí você vai ver no espiritismo a moda da casa, por assim dizer, uma expressão de espiritismo que não tem em outros lugares. Aí você vai, espiritismo italiano, espiritismo francês, espiritismo inglês. Existe uma ênfase muito forte no aspecto filosófico, no aspecto científico, na discussão, mas nesses aspectos que eu nem vou chamar de religioso, chamar de moral, do meu comprometimento em mim, da minha mudança pessoal, da minha análise, eu não posso fazer isso. Pelo que eu sei, eu não posso fazer. Até gostaria, mas não posso. Eu vou tomar uma decisão diferente. Então, essa capacidade de enxergar uma aplicabilidade prática e amorosa desses ensinamentos, esse trem vai bater com o que tem aqui. E aí, já que eu comecei... Oi, fala. Isso. Não, e eu quero ilustrar o que você está falando. Eu estava procurando aqui na minha cola e achei. E sabe quem chega, amigos, para chancelar isso que o Alahapa acabou de dizer, essa vertente evangélica do espiritismo no Brasil? O próprio codificador. O próprio codificador, já evidentemente desencarnado, ele inspira o médium Frederico Júnior no Grupo Ismael, que era um dos núcleos espíritas já em desenvolvimento das suas atividades na época. Ele inspira o médium Frederico Júnior, que em uma emocionada psicografia traz a palavra de Allan Kardec para os espíritas daquele primeiro momento do movimento espírita brasileiro. E olha, um parágrafo só, que o nosso codificador está dizendo para a gente, né? Qual é a orientação que deve seguir esse primeiro momento. Diz Allan Kardec, em psicografia Frederico Júnior: corridos os séculos, desenvolvido intelectualmente o espírito humano. Ali, ele está, né, se lembrando da Paris do século XIX. Desenvolvido intelectualmente o espírito humano. Deus, na sua sabedoria, achou que era chegado o momento de convidar os homens à meditação do Evangelho. É chegado o momento, aí vai lá e recupera lá da segunda grande revelação a Boa Nova de Jesus. Precioso livro de verdades divinas, até então ensombrado pela letra. Ensombrado pela letra, no momento da Palestina de Jesus, há mais de 2000 anos, ensombrado pelo farisaísmo. E depois, ensombrado pelo intelectualismo estéril da Europa. Sim. Devido à deficiência da percepção humana para compreendê-lo em espírito. Por toda parte se fez luz. Revelou-se à humanidade o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, recebendo os povos desse grande seio materno que é o Brasil, de acordo com o seu preparo moral e intelectual. Missões importantes, tendentes a acelerar a marcha triunfante da Boa Nova. Então, Jesus e Ismael reúnem, sob os auspícios divinos, esse grupo desses pioneiros. E conta também, Elahá, Denise e amigos, e aí que eu quero aconselhar a leitura desse livro aqui, olha, Semente da Esperança. Esse livro ele é editado pelo CERJ, né? Mas vocês podem encontrar no espiritismo.net, a FEGO também comercializa o livro, enfim. Esse livro
ele é ditado pelo espírito Antônio de Jesus. E Antônio de Jesus faz parte de uma atividade espiritual, e o livro conta isso, exatamente nos primórdios do espiritismo no Brasil. Ele, do plano espiritual, ele vai se integrar a um grupo de espíritos que auxiliam Ismael nesse cenário do Rio de Janeiro, nesses primeiros passos do movimento espírita nascente. E tem, nos capítulos desse livro, tem um em específico, quando o grupo está se preparando para darem suporte espiritual à reunião onde se consolidaria a fundação da FEB. Esse livro narra esse cenário espiritual, porque existia no plano espiritual também um grupo de espíritos ligados mentalmente a Roma daquela época de Jesus, a Roma que perseguia os cristãos. Esses espíritos antagônicos à evolução do espiritismo no Brasil estavam organizados nos bastidores do plano espiritual para criar a cisânia entre os grupos da Terra. Então, quando a gente tem a história marcando uma divisão que quase abalou a consolidação do movimento espírita nascente entre os científicos e os místicos, porque eram assim que os dois grupos se auto-intitulavam, os científicos totalmente tendentes, Elahá e Denise, né, a essa vertente mais intelectual, mais científica da doutrina espírita, achando que a doutrina espírita deveria se resumir a isso, a vertente científica. Não tem que estudar evangelho, nós somos puristas, temos que estudar a ciência espírita. Totalmente. Doutrina sem o viés evangélico e sem o viés filosófico. E os místicos, que eram intitulados pelos científicos, né, de místicos, queriam carrear no entendimento doutrinário justamente o tríplice aspecto que a doutrina traz: ciência, filosofia e religião. E davam muita força e davam muito peso. E aí eu estou falando de Luiz Saião, eu estou falando de Bittencourt Sampaio, eu estou falando de Dias da Cruz, de Elias da Silva, de todos esses homens juntos, Bezerra de Menezes, lutando por essa vertente mais evangélica da caridade. E esses espíritos, então, eles invadem, com permissão de Deus, claro, eles invadem o cenário dessa reunião, onde vai acontecer a fundação, o acordo ali para a fundação da FEB, entre a Assembleia, né, reunida. E esse grupo, onde está o Espírito Antônio de Jesus e vários outros mentores, eles neutralizam a ação desses espíritos vinculados a Roma, porque esses espíritos vinculados a Roma combatiam o espiritismo nascente. Por quê? Porque viam no espiritismo nascente a ideia do cristianismo primeiro, a ideia de sublinhar a mensagem de Jesus. E isso os romanos não queriam, né? Mas diga, ela... No capítulo, acho que é o capítulo 1, confirma aí para mim depois, Camilinha. Capítulo 1 do livro Libertação, André Luiz faz alusão a um grupo de espíritos que existem, chamados de dragões. Isso. O que seriam os dragões? Os dragões, eles são uma falange de entidades que fazem oposição ao governador planetário. Eles não são meu obsessor, seu obsessor. Eles não estão preocupados com esse negócio de obsessão. Eles não estão preocupados com esse negócio, não. Isso é café pequeno. Eles são opositores eles chamam Jesus de Cordeiro. Eles fazem oposição ao Cordeiro. E eles fazem oposição, não é porque eles não acham que Deus não exista, não é que eles acham que só tem matéria. Não. Eles, na verdade, se acham os verdadeiros representantes da vontade do universo. Porque eles dizem o seguinte: o que o Cordeiro faz está errado. Nós temos a verdade de tudo, porque a verdade é a justiça. Fez,
vai pagar. Tropeçou, vai cair. Porque se depender de nós, nós não teremos misericórdia. Então, eles entendem que a lei do universo é uma lei onde existe justiça desprovida de misericórdia. Como o Cristo, ele tem na sua metodologia de governança do planeta a misericórdia, não, fulano matou, roubou, vai nascer saudável, mas com um compromisso de trabalhar no bem. Eles não aceitam isso, não, está errado. O cara tem que nascer torto. O cara tem que nascer, tem que pagar pelo que ele fez. Então, há uma mentalidade que se opõe a tudo isso. E essas entidades, elas são profundamente infelizes. Profundamente infelizes. E elas constituem um corpo de espíritos que se opõem a Jesus desde a fundação do planeta. Só com um detalhe, o governador planetário está no comando do orbe desde a fundação do planeta. E os dragões vêm trocando de liderança de tempo em tempo. Porque chega um ponto que eu mesmo não suporto, mas aí ele cai e outro assume o comando. Então, sempre você tem alguém no comando dos dragões, mas essa pessoa ela vai mudando ao longo do tempo. Então, da mesma maneira que você tem os dragões fazendo oposição ao cordeiro, porque não aceitam a proposta de misericórdia, eles não gostam da mensagem de Jesus. E não é que eles não gostem, assim, não existe Deus, não é esse não, esse é um obsessor pequeno. Isso não existe. E nós somos o representante de nós aqui, ó, não é o cordeiro não, somos nós. Eu, às vezes, quando vejo aqueles filmes Guerra nas Estrelas, eu acho que tem muita semelhança. Tem os Sith e os Jedi, né? Os Sith acham que representam a força. E os Jedi também acham que representam a força. Os dois acham que são representantes. Aí os Jedi dizem assim, eles são errados, eles são cruéis, eles não podem ser assim. E os Sith dizem, eles são um monte de besta. Eles são uma besta. Os Jedi, tudo certinho, não é assim, não. A força não é assim. Então, da mesma maneira que eles fazem oposição ao Cordeiro, eles fazem oposição a todas as iniciativas que defendem as propostas do Cordeiro. Quando o cristianismo surgiu, eles, então, não queriam que o cristianismo acontecesse. Quando o cristianismo ressurge, eles querem que o cristianismo não ressurja. Mas não é que eles não gostam, eles não concordam. A ideia é assim, está errado, não é assim. Tem que ser na base da justiça, na base do sangue, tem que pagar pelo que fez. Eles querem... Fala, Ilarra, desculpa, eu não quero te cortar. Não pode terminar. Não, eu estou só querendo corroborar, dizendo que eles querem sufocar a mentalidade cristã sobre a face da Terra, seja em que época for. Né? A informação que Antônio de Jesus nos traz nessa obra, Semente da Esperança, vem traduzida nesse parágrafo quando a mentora se dirige a esse grupo que está indo para a Federação Espírita Brasileira na data da sua fundação. Vejam que texto mais atual para nós, que fazemos parte do movimento espírita vigente no Brasil, para que a gente cuide de não colocarmos foco nas nossas diferenças, mas sim colocarmos foco nas nossas semelhanças. Vejam que importante. A irmã Joaquina orientando o grupo para que eles pudessem atuar e neutralizar as forças desse grupo de romanos, que nada mais é do que o grupo que repercute a ideia do que o Ilarra acabou de falar. Aqueles que vão em direção ao socorro dos seus semelhantes são preciosos aos olhos de Deus. Soube que este grupo, os romanos, vem influenciando especialmente as mentes espíritas da Terra do Cruzeiro. Recebi, ela, irmã Joaquina, é uma personagem nova para a gente, que o livro revela. Recebi do anjo Ismael a tarefa de atendê-lo pelo socorro e esclarecimento. São almas amarguradas pelo passado religioso de alguns dos irmãos ora encarnados. Então, os primeiros espíritas do Brasil tinham experienciado situações de relevo, situações de poder entre as autoridades eclesiásticas da Europa. Tá? São almas
amarguradas pelo passado religioso de alguns dos irmãos ora encarnados como responsáveis pela implantação da nova doutrina do Consolador da humanidade em terras brasileiras. Muitos dos que estão na carne foram cristãos das primeiras eras. Olha, eu nem tinha lido isso, estou lendo agora. A ideia inicial, original nossa, né, de compararmos. Né? E outros irmãos, esses irmãos precursores, foram trabalhadores das religiões dominantes que sucumbiram às ambições, à vaidade e ao orgulho. O grupo dos romanos só vê neles lideranças espíritas, algozes mais próximos, esquecendo-se do bem que alguns já fizeram no cristianismo nascente. Vemos uma rede de vingança voltada para impedir que na Terra esses encarnados unam-se, tanto os que se mantiveram no caminho certo, quanto os que sucumbiram e tentam regenerar-se. Então, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é celeiro de redenção, também dessas almas que erraram dentro desse percurso religioso. Procuram em todos os momentos, esses antagonistas, procuram em todos os momentos acirrar os ânimos, gerando fogueiras de pequenas querelas no espiritismo, em fase de chegada à terra do cruzeiro. Essas pequenas querelas, a gente quando fala assim, fala assim, não, mas isso não acontece, né? Isso não acontece, né, lá no movimento espírita. Essas pequenas querelas. Eu vejo até grupos entrando em acirramento, pró-Divaldo, pró-Chico, quem é melhor, Chico ou Divaldo, essas coisas que não têm a mínima importância, né? Em fase da chegada da Terra, essa nossa tarefa deve ser de muita paciência, aí ela falando sobre o ponto de vista espiritual, né? Essa nossa tarefa de conscientização deve ser de muita paciência frente a séculos de corações endurecidos. E a história continua, né? A história se deu e a história continua. E aí é o seguinte, em função do adiantado da hora, eu queria perguntar o seguinte. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo 28, existe alguma fala de Jesus que venha a justificar esse perfil tão diferenciado que o movimento espírita pegou? E aí eu diria para vocês uma coisa, eu estava lendo essa madrugada o livro Memória de um Suicida, capítulo 5 da terceira parte, que conta uma encarnação de Camilo, na qual ele no século XVII é um sacerdote. E ele, como sacerdote, ele tortura seu inimigo, arranca as unhas, quebra. Vou falar para não criar imagem negativa na cabeça de ninguém. Ele faz um monte de torturas com o cara. Um monte. Porque ele assim, sabe por quê? Porque eu escolhi ser jesuíta. Se eu tivesse escolhido ser franciscano, certamente a minha história teria sido outra. Por quê? Porque os jesuítas eram os belenguis, eles eram os que atuavam no Santo Ofício. Então, o esperado era que dentro daquela ordem de tanta rigidez da Companhia de Jesus, excessos fossem cometidos. Quem foi que foi para o Brasil para iniciar o trabalho de catequese? Exatamente os jesuítas. Aí os caras chegam aqui e são totalmente diferentes. Você olha um jesuíta daqui que parece um franciscano da Europa, não dá para entender? Não dá para entender? Então, assim, o que existe nesse capítulo 28 que pode ajudar a gente a entender na fala de Jesus desse processo de edificação nas terras do cruzeiro, de uma proposta diferente de releitura dessa mensagem espírita?
Denise, Na você pátria tá dos meus ensinamentos, o Espiritismo será o cristianismo revivido na sua primeira pureza. E ainda segue depois. Isso Jesus falando para Ismael. E ainda segue depois. E como as atividades humanas constituem em todos os tempos um oceano de inquietude, a caridade pura deverá ser a âncora da tua obra. Então, é através da caridade. Isso, Jesus falando para Ismael, né? Nessa implementação da federação no Brasil, né? Quer dizer, então, a caridade é que deve ser o fundamento primordial e baseado no ensinamento dele lá do Evangelho redivivo, nas suas primeiras e na sua primitiva pureza. Olha a responsabilidade que tem este país. É como se fosse a maturidade da doutrina, né? Eu recebo, aí eu digo, mas o que é que isso de fato significa? Aí ali interpreta o conhecimento. Então, se, como diz Alcione, o Cristo tem que ser conhecido, meditado, sentido e vivido, o Espiritismo também, ele foi conhecido lá, aí para cá ele veio, foi ser meditado, aí sentido e vivido. É uma proposta diferente de conhecimento, é uma coisa realmente... Foi aqui que nós tiramos o espírito da letra, não foi, Larra? E assim, é bonito ver que deu certo, porque até falei isso, já falei isso outras vezes, não vou falar de novo, eu estou ficando velho, a gente se repete. Escrever isso em 1938 é diferente. Até eu escrevo hoje, se me deixarem. Espiritismo no Brasil, até eu escrevo. Eu quero ver escrever isso lá, em 1938, quando não tinha nada, onde as coisas estavam ainda de embrionário, ninguém nem poderia garantir que a Europa ou que os Estados Unidos não poderia ter uma eclosão do espiritismo. Eu disse, não, aqui será a eclosão. É muito interessante. Fantástico. Lembrando uma frase, né? Que o pão dividido dos cristãos primeiros se consolida no Brasil sob a pujança dessa alma, né, dessa diretriz de verdade e de luz para o triunfo do Evangelho. Então, no Brasil, essa atitude da divisão do pão, do alimento espiritual, se consolida na vertente da caridade, né? Consolidando esses primeiros esforços do espiritismo no Brasil. Mas também unindo a filosofia e a ciência, porque o próprio Cristo diz a Ismael que a caridade valerá mais do que todas as ciências e filosofias no transcurso das eras. E será com ela que conseguirás consolidar a tua casa e a tua obra. E aqui eu quero Fala aí, destacar uma coisinha, que é o seguinte. Nós tivemos um conflito lá atrás entre os místicos e os científicos. E os místicos, assim chamados, eles acabaram vencendo o debate. Mas, em honra aos científicos, nós não podemos cortar e jogar fora a parte científica. Entendeu? Assim, foi a corrente que realmente se implantou. Mas, em respeito a eles, nós não podemos desatrelar os aspectos científicos e filosóficos. Nós não podemos fazer um processo de simples identificação do espiritismo como se o espiritismo fosse o evangelho. O André Siqueira, que tem uma frase boa,
que o evangelho cabe no espiritismo, mas o espiritismo não cabe dentro do evangelho, né? Que vai botar o perispírito onde? Vai botar processo reencarnatório onde? Mas o evangelho cabe aqui dentro. Então, nós não podemos dizer que elas são sinônimos. A moral do evangelho, ela é, sim, extremamente aderente com a moral espírita. Mas o espiritismo é muito mais do que a simples moral do evangelho. Porque tem um desdobramento científico de mediunidade, lei de causa e efeito, de mortalidade, um monte de coisa que não está no evangelho. Então, ele traz a moral do evangelho para cá, mas ele não pode se circunscrever a isso. Ele é muito maior, mas a caridade tem que ser, sim, o elemento primordial, sem nos apartarmos da lógica, senão a gente vira um trem sem jeito que deixa de ser espiritismo. A questão naquele momento, né, de Cisânia era que a prevalência foi dos místicos. A prevalência foi do entendimento da necessidade da prática caritativa e da ação evangélica. Tanto é assim que a espiritualidade ela elege uma personalidade única, com competência para criar esses liames, essa união dos grupos. E essa figura é a excelsa figura do Dr. Bezerra de Menezes, que fazia parte, meus amigos, dos científicos. Ele era médico. Ele frequentava núcleos de estudo, né? Na divisão das sociedades, Bezerra de Menezes, num primeiro momento, ele não frequentava o grupo de Bittencourt e de Saião, que era o grupo Ismael. Bezerra de Menezes se apresenta para ambos e eles, determinados, acordam em levar a termo essa orientação espiritual para que o Brasil ganhasse esse viés caritativo. Então, Bezerra de Menezes é o grande elemento de união, né, porque ele vem do grupo dos científicos. Ela sem som. Ele era um homem de ciências, mas de coração bom, então transitava entre os dois grupos com facilidade, né? Isso é muito interessante, essa maneira como as coisas foram colocadas. E aí, só para quem está nos ouvindo, o Bezerra de Menezes, ele se torna presidente da FEB em 1895. E em 1900 ele desencarna. Toda a contribuição que ele deu foi nessa janela aí desses 5 anos que ele fica. A gente fica no movimento 40, 50 anos, né, dando contribuição, ele ficou 5. E quem for do Rio de Janeiro, né, vai estar se lembrando da sede histórica da FEB, ali na Avenida Passos, mas nesse momento da consolidação da fundação da FEB, a FEB ainda não ocupava aquele espaço na Avenida Passos. Era uma pequena saleta na Rua da Alfândega, no centro do Rio de Janeiro, na Rua da Alfândega. E nesse primeiro momento, Dias da Cruz... Não, desculpa, estou fazendo confusão. Bezerra de Menezes, ele não foi o primeiro presidente, né? Quando a FEB se torna a FEB. E muitas pessoas falam assim, seria muito interessante poder ver o Dr. Bezerra de Menezes nas escadarias da sede histórica da FEB. Ele não foi contemporâneo àquele prédio, né, enquanto presidente. Aquele prédio ele é posterior a Bezerra de Menezes. É muito interessante isso. Fantástico. Dias da Cruz. No momento de fundação da FEB, quem está como liderança ali, Elias da Silva, certamente, e Dias da Cruz. Dias da Cruz era aquele que transitava, né, como liderança maior entre os grupos familiares espíritas na cidade do Rio de Janeiro. Dona Denise Balô, eu acho que temos que ir para as perguntas. Temos algumas perguntas. Temos uma pergunta aqui de Graziele, que a Graziele pergunta assim: essa é uma doutrina revisada?
Ou a doutrina escrita pelo Kardec já é com a misericórdia de Deus? Não, eu acho que isso aí foi naquela hora que estava falando dos dragões. Não, a doutrina de Kardec já é com a misericórdia. Esse pessoal, eles querem retirar a misericórdia da lei. Então, você vai encontrar no livro de Libertação, logo nos primeiros capítulos, uma preocupação muito grande de André Luiz, que ele coloca assim, tomem cuidado com o raciocínio desses espíritos, que eles pensam assim, mas não é para se iludir com o raciocínio deles, não. Porque eles têm uma visão muito desprovida de misericórdia, mas que não é para a gente se abraçar com isso. A proposta da doutrina espírita, que é a proposta de Jesus, que é a proposta que Allan Kardec coloca na sua obra, é justiça e misericórdia a um só tempo. Então, não dá para a gente ver diferente. É um grupo de espíritos equivocados que acha que não tem que ter misericórdia, tá bom? Sem som. E tem a Gilda que perguntou o autor do livro Semente de Esperança, mas aí a Camila já imediatamente já colocou lá que a Semente da Esperança é pelo Espírito Antônio de Jesus, através do médium Alexandre Pereira. Foi a Gilda que perguntou. E de perguntas foi só essa da Graziele. E teve, assim, muitos comentários, né, a respeito da fala de vocês, como essa aqui da Rosana, né, que todo esse movimento divino vem nos mostrar que o bem está presente, independentemente do aparente mal. Gostei dessa... Eu vou até aproveitar e fazer um comentário aí sobre essa questão da Rosana. Nós estávamos dentro da lei do Império, que tinha uma Constituição e tinha uma legislação específica. Mas logo depois da República, uma legislação toda nova é feita e um novo Código Penal é construído. Esse Código Penal ele vai inserir o espiritismo como sendo uma prática proibida. Uhum. Isso acontece na República Velha e vai acontecer no Estado Novo. No período de Getúlio Vargas, também o espiritismo é dado como prática de charlatanismo, porque você dá o passo para quê? Para curar a pessoa? Você é médico? Então é prática ilegal da medicina. Aí insere no Código Penal. Então, houve muito problema no período do Getúlio Vargas também por conta disso. A ideia de que, de repente, estaria sendo feito uma prática ilegal. Mas, no fundo, o que o Estado Novo não queria era que as pessoas se reunissem. Eles não queriam que ninguém se reunisse. E a justificativa, olha, a prática irregular da medicina manda dissolver. Circulando. Mas, com o tempo, a própria natural forma como o espiritismo se apresentou foi tirando essa possibilidade, mas houve um período de muitos embates. Era um período de muita intolerância religiosa, período de Ivon Costa, foi um período de muitos conflitos religiosos e as pessoas se digladiavam e iam para os jornais e se atacavam, e aí um fazia réplica, outro fazia tréplica. Então, era muito... Vantuil de Freitas, né, era nesse momento o presidente no Estado Novo, presidente da FEB, ele teve que contornar Elahá, Denise e todos, inúmeras situações de médiums que eram fichados e eram apreendidos não, mas eles eram levados presos pela polícia e ficavam em cárcere na delegacia. Prática ilegal da medicina. Médiums de efeitos físicos, médiums de cura, né? No Rio de Janeiro. Médium de cura é o primeiro a ser preso, né? Eram presos, né? O próprio Frederico Júnior foi preso
sob acusação de curandeirismo. Né? Zé Arigó também, agora no filme do Zé Arigó, a gente vê isso. Exatamente. Os médiums que frequentavam essas reuniões familiares, né, reuniões domésticas, precisavam ter uma ficha preenchida na delegacia de polícia para que eles pudessem se reunir semanalmente na casa das pessoas, não era na instituição espírita, não. A gente fazia uma... Vamos supor aqui, eu Elahá e Denise fazíamos uma reunião mediúnica na minha casa, mas só que Denise, Elahá e eu tínhamos que fazer ficha na polícia para a gente poder se reunir mediunicamente. Era uma situação louca, né? E o Gustavo Franco diz o seguinte: parece que nos Estados Unidos, no século XIX, da década de 40 a 90, o espiritismo ou pré-espiritismo era muito efervescente. Me parece que depois todos foram levados ao Brasil e agora para serem espalhados de novo. Olha, Gustavo, eu estava conversando sobre isso com a Jussara Korngold e perguntando para ela, mas por que motivo que os Estados Unidos recebe o fenômeno de Hydesville, tem toda uma eclosão do espiritismo lá, e não prospera? E ela disse, olha, tem um livro que estuda isso, e a tese do livro é a seguinte: a reencarnação não foi aceita pelos americanos. Eles não aceitavam. Por conta da escravidão, eles tinham muita dificuldade de aceitar que eles poderiam renascer numa outra condição social, uma outra condição econômica. Então, eles rejeitaram. Como a Europa não tinha essa história de escravidão, ela transitou bem. E o Brasil não teve? Teve, mas o Brasil ele se miscigenou. Então, acabou acontecendo que aqui a gente não tinha os degraus sociais que a Inglaterra criou na colônia americana dela, né? Então, aí existia, assim, um movimento mais efervescente, mas ele não prosperou. E aí você vê, né, as condições oferecidas, as condições ofertadas, mas o movimento não eclode, e o movimento não avança. Por quê? Do material humano do qual se utiliza para fazer o trabalho. Não se interessa, não vinga. Tá posto e não vinga. Um parêntese, né? Eu outro dia estava andando na rua e encontrei um amigo meu que é professor da universidade e ele disse assim para mim, e aí, você não vai fazer seu doutorado, não? Aí eu disse, que doutorado, rapaz? Para a universidade, dá uma contribuição lá, fazer um doutorado com a gente. Não, eu estou sem tempo, não quero fazer doutorado. Vai, porque depois da pandemia as pessoas não estão mais querendo fazer doutorado, mestrado, doutorado. A gente abre uma turma e a turma não enche as vagas. Nós estamos com pouca gente interessada. Aí eu fiquei assim pensando, né? Quantas vezes eu quis fazer um curso e não tinha vaga. Hoje tem a vaga e não tem o curso. Mas em função do quê? O interesse. A universidade está lá, o curso está lá, está tudo à disposição. A gente monta a turma e a turma vai se acabando ao longo de 6 meses, não tem mais ninguém. Porque o pessoal não quer vir, quer só de home office, não quer vir para a universidade, não quer aula presencial, reclama da aula presencial e desiste. Então, essa é uma circunstância que, de repente, até justifica nos Estados Unidos a gente ter tido essa situação. É do material humano. As condições estão postas, mas não avança, não decola. É da característica, né, dos indivíduos. Elahá, e a Graziele faz 2 perguntas que eu acho que estão intimamente ligadas, então vou fazer as 2 juntas, que tem tudo a ver. Jorge, se os Estados Unidos seria o país líder no século XX e XXI, por que não fazer o espiritismo vir daqui ao invés do Brasil? O mundo inteiro copia tudo que os Estados Unidos fazem. É um dos líderes político, cultural, social, econômico. Por que deixar que o Brasil
acolhesse o espiritismo? Se fosse os Estados Unidos, o mundo inteiro já estaria estudando. Mas essa doutrina ela está posta. Ela não decola nos Estados Unidos por uma questão de interesse da sociedade. É isso que tem que considerar, Graziele, o escopo da sociedade americana. E eu não estou falando mal da sociedade americana, mas a sociedade americana é uma sociedade muito competitiva. As pessoas têm uma visão muito individualista, ela tem que crescer, tem que prosperar, tem que subir, ela tem que vencer na vida. Então, ela tem uma proposta muito mais voltada para outro objetivo. O Brasil é o coração do mundo. E os Estados Unidos é o quê? Ele é o cérebro do mundo. Ele é o cérebro. A missão é outra. Então, não é todo mundo, nem todo mundo tem a mesma missão. Então, a missão é de um, a missão de outro. Agora, isso não significa dizer que não possam existir grupos. Não, até tem. Ocorre é que o perfil da sociedade não encaixa. Eu tenho uns amigos que foram para a Espanha. Isso não é agora, isso é na década de 80. Vamos para a Espanha, vamos divulgar o espiritismo na Espanha. E foi para lá. Aí ele me dizendo depois, rapaz, a gente tinha dificuldade muito grande de fazer caridade na Espanha. A gente não encontrava o que a gente tem no Brasil para fazer caridade, juntar, fazer, não tinha. Aí sabe qual era a nossa atividade assistencial que a gente fazia lá? Qual? Distribuir cachorro-quente para peregrino. Os caras iam fazer peregrinação e a gente levava o cachorro-quente para dar para os peregrinos, mas a gente não encontrava, como a gente encontra no Brasil, isso que a gente tem aqui. De repente, hoje, 50 anos depois, a gente já tem uma situação diferente, aonde você já consegue ter, pela migração que aconteceu na Europa, um desequilíbrio das questões sociais e, de repente, uma quantidade grande de pessoas em condição de exclusão social, que você precisa reinserir essas pessoas, aí dá um espaço enorme para esse espiritismo mais voltado para o socorro ao que padece do ponto de vista social. E ela ainda comenta, né, que se fala que é espírita para americano, a maioria te olha como louca e não te leva mais a sério. Isso tem a ver com a estrutura que a sociedade foi montada, né? No Brasil, em alguns lugares do Brasil, quando você diz que você é espírita, nossa, interessante, eu acho interessante, porque alguém deu a cara a bater, hoje já tem um grupo de pessoas que já conseguem ter uma leitura mais clara do que seja a doutrina espírita. Mas isso custou a algumas pessoas serem chamados de loucos, né? Pois muito bem. Lembrando, então, gente, que nós voltaremos agora no dia 10 de janeiro com o capítulo 29, o Espiritismo no Brasil. Então, acho que hoje já foi um desenho, né, sobre o que foi esse Espiritismo no Brasil, mas que no dia 10 de janeiro nós vamos falar sobre esse capítulo 29, que aí sim, né, a implantação realmente do Espiritismo no Brasil. Hoje falamos sobre a federação. Vamos falar sobre o movimento federativo. Exatamente. Pacto Áureo é outra história. Aí é 5 de outubro de 49, são outras discussões. Mas existe uma coisa, Denise. Você falou que você não ia falar nada sobre o que vai acontecer. E vai continuar de boca fechada. Então tá bom. Tá. Como ainda falta o dia 10 de janeiro e depois nós vamos terminar no dia 24 de janeiro, vamos deixar o povo um pouco curioso, né? Tá bom. E mas aí, mais para frente a gente fala o que vocês aí estão aprontando, né? O que vocês dois vão aprontar aí. Mas óbvio que o que vocês aprontarem que vai sair ganhando somos nós, né? Então, mas o povo vai ficar curioso aí um pouquinho até descobrir o que é que vai acontecer. Mas aí nas próximas lives a gente já comunica o que vai acontecer depois que acabar o estudo da obra Brasil, né?
Pátria do Evangelho, Coração para o Mundo, e a nossa live, o Brasil, um Coração para o Mundo. Depois que terminar essa live, aí a gente entra numa outra. A Ione está dizendo, esse segredo não é caridoso. Pois é, mas um suspensezinho a gente não é caridoso, mas a gente faz que é para deixar o povo um pouco. O que será que vem por aí? Eles virem para saber. Exatamente, né? Mas, gente, então nós vamos encerrando por aqui este capítulo. No dia 10 de janeiro, se Deus assim permitir, nós estaremos de volta com o capítulo 29. Então, agradeço a presença de todos vocês. Olha o outro aqui. Conta logo, vai que alguém desencarna e aí só via médium. Ah, meu Deus do céu. Calma que já é coisa boa. É coisa boa. Eu vou só dizer para você o seguinte: a gente vai prosseguir com outro estudo. Outro estudo, exatamente. Vamos dar sequência num estudo. E uma outra obra. Né? Então, agora, vamos fazer assim, vocês vão dizendo aí a obra, qual será? Qual obra será que vamos estudar? Né? Agora, início de fevereiro. Vamos ver. Vamos falando, né? Mas, como eu estava dizendo, dia 10 a gente retorna. Aí agradecemos a todos esses amigos que estão aqui sempre conosco. Já tem gente aí que já está dizendo qual é a obra. Então, nós vamos agradecer também aos nossos parceiros de transmissão que estão conosco, né, também levando essa transmissão a todos esses amigos que cada um está aqui por um canal, né, parceiro amigo, e então a gente nunca pode deixar de agradecer, porque faz parte também desse nosso estudo justamente essa parceria, né, possibilitando a todo mundo de diversos lugares do planeta a estarem aqui conosco toda terça-feira, aliás, toda terça-feira não, a cada 15 dias. Bom, é toda terça-feira, porque terça-feira que vem tem de Moisés a Kardec, que também são os mesmos amigos que nos acompanham, né? Então, é toda terça-feira que nós estamos aqui. Então, mais uma vez, a gente agradece a presença de todos, a presença também dos nossos parceiros que estão aqui conosco, e a vocês dois, né? Que sempre nos trazem tanto esclarecimento, tanto aprendizado, principalmente no que se refere a esta obra que nós estamos estudando. Mas então, Cris, você faz nosso encerramento com a prece final? Faço sim, Denise. Só recomendando, né, aos amigos que quiserem consultar essa psicografia de Allan Kardec, a Frederico Júnior, ela consta da introdução do livro A Prece, que é um opúsculo também editado pela FEB, e logo na abertura desse opúsculo, A Prece, vocês vão encontrar essa belíssima página de Allan Kardec ao movimento espírita brasileiro. E aí, meus irmãos, vamos agora elevar os nossos pensamentos ao alto, rememorando e revitalizando a memória desses precursores, desses momentos iniciais que a trajetória da doutrina espírita traçou em terras brasileiras. Hoje, sabemos que fazemos parte desse grupo que já ganhou alcance em relação às palavras consoladoras e libertadoras da doutrina espírita. Então, no momento do encerramento desse nosso estudo, queremos pedir aos bondosos amigos espirituais que possam nos auxiliar, revigorando a nossa fé, revigorando a nossa força, para que possamos prosseguir nessa caminhada de estudo associado à prática caritativa, que possamos nos posicionar neste grupo como trabalhadores fiéis do Cristo e que possamos dar continuidade
a toda essa lindíssima trajetória espiritual traçada por Ismael e concretizada por esses irmãos tão nobres que marcaram o nosso passado e, sob a sabedoria e bondade de Deus, continuam nos inspirando para a consolidação de toda essa trajetória. Que sejamos partícipes neste processo, que possamos, por mais ínfimos que sejamos, fiéis colaboradores de todo esse lindo projeto de amor, Brasil, um coração para o mundo. Muito obrigada, Senhor. Abençoa-nos e permita que possamos estar novamente juntos daqui a 15 dias. Que assim seja. E realmente, nós estaremos juntos agora só ano que vem. Em 2023. É isso. Em Beijo para todos. Exatamente. Gente, então, um feliz ano novo para todo mundo. Que estaremos aqui juntos com toda certeza no dia 10 de janeiro. Se Deus assim permitir. Nos vemos. Um beijo, queridos. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Boa noite para todos. Um abraço, Cris. Um abraço, Denise. Boa noite para todos. Boa noite.